Na verdade, essa aqui é a unidade 6, a unidade 5 fala de transformada de Laplace e transformada Z. A gente vai ver nas próximas aulas. Mas é porque eu acho que esse assunto aqui é mais interessante. E transformada Z e transformada de Laplace é muito próximo da transformada de Fourier. Mas, olha, eu prefiro passar isso aqui mais completo e o transformada Z e transformada de Laplace fica meio... Não, não está. Falei, eu vou colocar tudo. Se eu não colocar hoje, eu já estou com confiança para todo mundo na próxima aula. Hoje até meia-noite tem que colocar. Quero ver, hein, pessoal. Hoje não, vamos dar uma frase até amanhã, né? Não, até meia-noite. Meia-noite uma eu vou abrir. Tá gravando, ó. Se eu colocar até hoje, eu bebo um copo d'água. E aí, pessoal? Vai, só tá bom. Então, vamos lá. Mas eu vou tentar colocar tudo hoje, tá? Sem falta. Eu não tô colocando por... Meia-noite uma a gente liga pra ele, hein? Eu não tô colocando porque eu tô dando um problema de sinais. Joel. Sinais da internet em casa. Vamos lá, galera. Então... Hoje vai ter também. Tomás, não, para de rodar na internet lá. Vamos lá, gente. Já é ruim se ainda fica ignorando. Vai pegar hoje. Esse problema é verdade, cara. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Modulação de sinais. Até aqui tá tudo tranquilo, né, gente? Tá só fechando isso aqui, olha só. Aqui eu não tenho o gráfico do corta-faixa, não. Ok? Na verdade, não sei porque que saiu desse slide, eu tinha aqui, acho que eu excluí sem querer. Mas basicamente falando, o corta-faixa, se o passa-faixa permite passar uma faixa qualquer, o corta-faixa, gente, anula determinada faixa. Então o gráfico do corta-faixa seria o inverso desse daqui, tá? Seria um gráfico assim, olha, onde ele não altera nada, ok? A partir de uma banda de passagem, ele tem atenuações altas e depois ele volta a não atenuar nada, ok? Beleza? Seria um corta-faixa, ou seja, em uma faixa de frequências, a gente está cortando a minha frequência, ou seja, eu estou atenuando meu sinal nessa faixa de frequência, ok? Olha só, até então a gente tratou filtros aqui para sinais individuais. Mas qual que é a grande vantagem de filtro? Porque, na verdade, na nossa vida real, eu não tenho um sinal puro assim. Vocês concordam comigo? Esse sinal pode vir cheio de alterações, tal. Eu tenho, por exemplo, um sinal aqui, olha. Se fosse a componente desse camaradinho aqui, olha, com um sinal de alta frequência. Eu teria um sinal desse tipo aqui, olha. Ok? E qual que é a grandeza de filtro? Justamente a grandeza do filtro é justamente fazer essa separação, fazer essa filtragem. Se eu insiro um sinal qualquer aqui, olha, que seja composto de várias frequências, de várias harmônicas, por exemplo, né? Eu tenho um sinal, por exemplo, dessa forma. Se eu passar, por exemplo, um filtro passa baixa, ele vai cortar esse sinal de alta frequência aqui, e do lado de cá, na verdade ele vai atenuar esse cara, né? Eu vou ter um sinal bem mais próximo de um sinal puro. Ok? Essa é a grande vantagem. Quando a gente tem um filtro passa baixa, por exemplo, na nossa casa, né? O que ele faz? Ele atenua os sinais de alta frequência, mas continua permitindo a passagem do sinal de 60 Hz. Ou seja, o sinal de 60 Hz chega mais puro do lado de cá. A gente falou que esses filtros não valem nada, gente. Porque é o seguinte, vamos lá. A bem da verdade, vamos considerar aqui, olha. Ele geralmente tem uns que são passa-faixa, tem uns que são passa-baixa. Geralmente é mais passa-baixa, tá? Olha só, considerando um filtro passa-baixa, ele tem esse formato de cá. Vocês conseguem concordar comigo? Vocês concordam comigo? Então o que acontece aqui? Olha só. Quando eu tenho essa situação de cá, vamos fazer uma análise muito rápida aqui, ó. Tá me filmando aqui, ó. Olha a montagem, tá vendo? Olha a montagem, tá filmando perdendo minha mão. Olha só, o que acontece aqui, pessoal? Vamos entender bem. A frequência de corte é dada por essa função aqui, olha. 1 sobre RC. Não é verdade? Joia. Então quando você tem ali, ó, você coloca um fio de linha na tomada, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte, olha. Eu coloco a tensão de entrada, ok? E aqui na minha saída eu vou alimentar carga. Vocês concordam comigo? Então tá. Então o que acontece com o nosso filtro ali? Quando a gente está alimentando uma carga qualquer do lado de cá,
maneira geral, a grosso modo, né? A gente tem aqui uma resistência, a gente tem aqui um capacitor, ok? E do lado de cá a gente vai ligar nossa carga, que eu vou representar ela por uma resistência, ok? Suponhamos que a gente tenha somente resistores, né? Uma carga resistiva. Estou ligando ali um rebulidor com chuveiro elétrico. Pessoal, vocês concordam comigo que o simples fato de colocar essa resistência aqui em paralelo, isso aqui não mudou um pouquinho de figura? Porque isso aqui virou um sistema paralelo. Quando a gente tem paralelo aqui, olha, a resistência em paralelo calcula-se de forma diferente, não é verdade? Mas, a bem da verdade, os sistemas que a gente coloca, por exemplo, eu liguei na televisão, a televisão não é puramente resistiva, ela é resistiva e capacitiva. Então eu coloquei um capacitor em paralelo aqui. Vocês concordam comigo, quando eu coloquei a capacitância em paralelo aqui, essa capacitância vai mudar? Então, ou seja, vocês concordam comigo que a partir do momento que eu mudo a minha capacitância, eu mudo a minha frequência de corte? Ou seja, a frequência de corte para cada um desses fios de linha é o seguinte: se eu liguei uma televisão, a frequência de corte vai ser X. Se eu liguei duas televisões, a frequência de corte vai ser Y. Se eu liguei 3 televisões, a frequência de corte vai ser Z. Oi? Como assim? O filtro é esse aqui, né? O filtro de linha é esse aqui. Aqui é... Ah, você fala que você não está vendo aqui, né? Não, porque assim, falando de grosso modo, qualquer carga é uma resistência e uma capacitância, né? Ok? Pode ser indutivo, então vai dar uma capacitância negativa, né? Mas enfim, olha só. O que acontece aqui? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, olha só. Vocês concordam comigo quando eu estou trabalhando dessa forma aqui, olha? A minha resistência, a minha capacitância equivalente aqui vai ser diferente, assim como a minha resistência aqui, olha, vai ser equivalente. Então um filtro de linha, a grosso modo, gente, por si só, eu não consigo deixar um filtro de linha fixo do jeito que está aqui, olha. Eu não consigo projetar um filtro de linha para qualquer casa, não. Porque na casa sua, que você vai ligar um cara só, vai ser de um jeito. Na casa dele, que ele vai ligar 2 televisões, vai ser de outro. O Jonathan, que a gente sabe que é rico, tem 7 televisões lá no mesmo cômodo, né, gente? Vai ser de outro jeito. Então, o filtro para cada parede, o filtro para cada saída, por exemplo. O ideal é isso. O ideal é que o filtro já fosse Na tomada. Porque olha só, pessoal, porque a partir do momento que você tem um filtro acoplado no seu dispositivo, você sabe qual que é a resistência interna que você tem no seu dispositivo, você sabe qual que é a capacitância interna que você tem no seu resistível, no seu dispositivo. Então, ou seja, você consegue projetar um filtro para aquilo. Como que alguém na casa dele, gente, fala assim: eu vou projetar um filtro de linha, não sei nem o que você vai ligar na sua casa, mas eu vou projetar um filtro de linha para você. mas o Simon sabe, no caso do Jonathan, que o Simon sabe, que mora junto com ele. Ah, irmãos, né, gente? Isso aí é família. Ele fala, Tem televisão, não. Não, mas assim não. Vai na casa do vizinho sem televisão. Ah, pois é. Problema de fio. Mas enfim, então olha só. Entenderam por que esse fio de linha tem? Já não vou falar muito bem, gente? E a bem da verdade, sejamos verdadeiros, gente, que fio de linha vai funcionar só como um fusível. Você acha que a Philips não vai botar um fio de linha interno lá? Isso aqui é um capacitor, um resistor. Televisão, se você pegar o diagrama elétrico de uma televisão, ela já tem um fio de linha interno. Né? Uma fonte de computador também tem um fio de linha interno. Essas fontes ali, ó, ali também tem um fio de linha. Só aumentou, ou seja, aquilo ali funciona como extensão. Verdade, como Benjamin. Tá joia? Beleza. Entenderam por que quando eu falo que é vagabundo? Então, assim, você quer comprar um fio de linha? Vou comprar. É só pra você ficar tranquilo, né? Porque pra que aquilo ali vai funcionar pra você, gente? Pra ligar e desligar, né? Se tiver chavinha, se for um fio de linha que não tem chavinha, é isso. Beleza? Filtra. Mas olha só, vocês concordam comigo que a frequência de corte, eu tenho que ter um range aqui bem diferente? Tem que ter um range aqui bem razoável para você conseguir, porque se o cara ligar 2, ainda está dentro do range, se o cara ligar 10, ainda está dentro do range, vocês concordam comigo? Então, ou seja, se você tem uma banda de passagem aqui, olha, muito grande, o que ele está filtrando? Não está filtrando quase nada. Está filtrando só sinais de extrema ou ultra frequência, que não é o que acontece na nossa vida. Beleza? Ou seja, vocês estão comprando fio de linha mais caro, pode falar. Aquele filtro anti-ruído de som, ele trabalha na faixa também. Filtro? Anti-ruído, põe som. Sim. Aquele filtro ali já é mais simples. Vamos lá. O que acontece? Vamos entender bem. A gente sabe, por exemplo, que a parte audível que a gente ouve, eu vou chutar, não sei se os valores são esses não, tá? É a partir de 20 kHz
e até 200 kHz. Quando vai envelhecendo, você tem aí. Não, se você vai trabalhando, se você vai trabalhando sem protetor ocular, você tem perda auditiva. Não, é verdade, tem dispositivo de cola para, por exemplo, nós temos aí na faixa de 25 anos. E o cara, se for um professor mais velho, não ouve o sinal. Não, e assim, até de pessoa para pessoa, todo mundo já fez teste audiométrico. O que é o teste audiométrico, gente? É a transformada de ruído no seu ouvido, cara. Ué, verdade. Se a gente fica falando transformada, o que é aquilo? Ela está medindo a resposta e frequência do seu ouvido para cada um dos sinais. Vocês já viram que ela vai lá e fala assim, ó, ela tem um gráfico lá, olha a sinal transformada de ruído. Frequência tal, você está ouvindo a tanto. 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 Ou seja, ela vai e liga aquilo ali, ó. O que ela faz, gente? Ela desenhou a transformada de ruído do ouvido de cada um de vocês. Isso aqui muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho perda auditiva. Tem algumas frequências que eu não ouço muito bem. Né? Por quê? Porque eu já falei para vocês, toco guitarra, aquela coisa toda, e quando você é menino, o que você faz? Você quer ouvir mais alto, você quer acabar com o seu vizinho, né? Botar uma guitarra, a barulheira danada, só acabei com a minha vida, não é verdade? Mas enfim. Então eu tenho dificuldade para ouvir alguns sinais de alta frequência. Mas enfim, vamos voltar para o nosso caso. Então a pergunta foi, cadê? Eu perdi. Do Lucas, mas qual foi a pergunta, Lucas? Filtro anti-ruído. Ótimo. Então o que acontece? Você concorda comigo que qualquer sinal abaixo de 20 kHz e acima de 200 kHz é um sinal que você não ouve? Então provavelmente não é som. Então quando você coloca de cara, a gente já coloca um filtro aqui para acabar com isso aqui. E outra coisa aqui que acontece é o seguinte, olha só. Algo que costuma gerar muito ruído nos nossos dispositivos, de forma geral, eu acho que ele não é 20 kHz, acho que ele é na faixa de 20 Hz, tá? 20 kHz, não? 20 a 20 kHz? Então tá, acho que é isso mesmo, obrigado. 20 Hz a 20 kHz. Então olha só, o que acontece? Uma faixa de frequência que você tem muita interferência são sinais de ruído na faixa de 60 Hz. Por quê? Porque a gente tem sinal de 60 Hz para todo quanto é lado. Ok? Existem outros sinais aí, olha, nessa faixa de frequência aqui, olha, que interferem na nossa vida. Por exemplo, algum sinal de rádio, algum sinal de radiofrequência, coisa do tipo. Então o que é um filtro anti-ruído? É um filtro que cancela, é um filtro porta-faixa, que cancela sinais da faixa, dessas faixas aqui, olha, porque provavelmente são ruídos. Ok? A função dele é essa. Então é um filtro, na verdade, é uma série de filtros que a função dele é cancelar sinais dessa frequência. Mas o que acontece? Se você, por exemplo, inserir um sinal sonoro nessa faixa aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele também vai matar. Então provavelmente ele também vai alterar o seu sinal. Né? Todo mundo já viu aqueles sons antigos, gente, que tem lá equalizador? O que é o equalizador, gente? É a transformada de ruído do sinal que você quer na saída. Muito simples. Né? Olha só. Eu quero atenuar algumas frequências, eu quero aumentar algumas frequências. É isso. Quando você chega lá e coloca lá no equalizador, geralmente o equalizador gráfico era assim, né? Tem até hoje, só que hoje em dia é eletrônico, né? Então olha lá, você coloca lá. O que é aquilo ali? Olha só, significa que, ó, suponhamos que aqui é a linha de 0 dB, aqui é a linha de 10 dB, aqui é a linha de menos 10 dB. Então, ou seja, se o meu sinal está aqui, significa que eu estou dando um ganho em sinais nessa faixa de frequência de carga. Aqui, olha, eu estou dando um ganho negativo nessa faixa de frequência. Então, ou seja, se o cara aqui ouvir mais grave, o que ele faz? Ele aumenta os de baixa frequência e diminui os de alta frequência. E vice-versa. Né? Eu quero ouvir mais agudo. Eu faço isso daqui. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, joia. Então vamos lá, modulação dos sinais. Tá. O que é modulação do sinal, gente? Olha, quando eu estou falando em modular um sinal, o que eu faço? É quando eu tenho um sinal qualquer a transmitir. Por exemplo, quando eu quero transmitir o sinal daqui para aquele outro prédio de lá.
um sinal sonoro, ok? Então o que eu faço? Eu faço uma operação nesse sinal, né, com a finalidade de produzir um sinal apropriado para transmissão. Porque o que acontece? O simples fato de eu gritar aqui, gente, não vai chegar do lado de lá, vocês concordam comigo? Com potência necessária. Talvez aqui empresa vai, mas no outro não vai. Então, modulação do sinal é quando eu pego esse sinal, por exemplo, da minha voz, né, tem um sinal de um espectro de frequência de lá, e faço uma operação nele para fazer a transmissão desse sinal. Via radiofrequência, via DKI, tem vários meios de ser feito. Então, olha só, um do tipo de modulação mais comum é chamado modulação de amplitude, né? Ou amplitude modulada, essas que vocês conhecem com a popular AM, não é verdade, gente? A gente conhece a amplitude modulada quando a gente está falando de sinal de rádio mesmo, a Itatiaia, aquela coisa toda, mas existem N aplicações para um sinal de rede desse tipo. Tá joia? Um sinal de rede desse tipo. E como é que consiste o meu sinal? Olha só. Suponhamos o seguinte, como é que funciona? Eu tenho um sinal qualquer, onde eu crio, ó, deixa eu dar um exemplo mais prático. Olha só. Então vou falar, por exemplo, do caso da Itatiaia AM, certo? Suponhamos o seguinte, olha só. Semana passada, né, o Alberto Rodrigues gritou o gol do River. River. Gol. Tá. E o que a Itatiaia quer? A Itatiaia quer enviar a voz do Alberto Rodrigues para aqui, para Joatuba, para Matheus Leme, para... Fala a cidade longe aí, galera. Matheus Leme, Joatuba. Não, aqui é longe da Itatiaia, né? É longe, não se sinta ofendido. Não se sinta ofendido. Brumadinho, enfim, vamos lá. Betim, Igarapé, tudo. Né, gente? Você já viu que a Itatiaia pega em qualquer lugar de Minas? É um lugar absurdo. Um negócio absurdo. Mas enfim, vamos lá. Como é que é feito esse processo? Olha só. O sinal da Itatiaia, se o Alberto Rodrigues não estiver fazendo nada, se estiver calado na Itatiaia, ok, gente? A Itatiaia manda um sinal de frequência fixa, ok? Que é chamado sinal portador. Esse sinal ele tem frequência fixa, a gente sabe exatamente qual é a frequência. Qual que é da Itatiaia? 600 MHz? Não, 680, né? 610. 610 kHz, né? Ou seja, é um sinal de frequência fixa 610 kHz. Tá? O que acontece? Olha só. A antena da Itatiaia, né, todo dispositivo eletrônico lá, gente, faz uma multiplicação desse sinal por esse sinal de cá. Ó. O sinal que ele capta no microfone do Alberto Rodrigues com o sinal portador. O que vai acontecer com esse sinal? Vocês concordam que quando eu estou multiplicando um valor qualquer, um sinal, isso daí altera diretamente na minha amplitude? Vocês concordam comigo? Então, ou seja, o que acontece? Vamos simplificar isso aqui. Olha. Suponhamos que o Alberto Rodrigues está gritando assim, ó. Sei lá, né? Estou somando a quadrado. Esquisitão. O que acontece? Suponhamos que isso daqui, olha, é 5, ok? E aqui é menos 5. Tudo bem, gente? Então, vamos facilitar a minha vida aí. Pera aí, vamos lá. O sinal fosse mais simples, fosse isso aqui, olha. Gol! Tá? Beleza. Gol, corrida. Caixa narrando o gol do Bahia. Vamos lá. O que acontece? Olha só. O que vai acontecer numa multiplicação aqui, gente? Suponhamos o seguinte, olha. Suponhamos que o sinal da Itatiaia, ele tem amplitude de 10 a menos 10. Ok? Joia. O que vai acontecer? O que a Itatiaia emite? A Itatiaia vai emitir a multiplicação desse sinal por esse aqui, olha.
Então o que vai acontecer? A grosso modo falando, gente, nesse trecho de cá, 5 vezes 10 dá quanto? 50. Ok? Então aqui, olha, é como se o meu sinal aqui, olha, nesse ponto aqui, olha, vou fazer de uma forma mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu colocar dentro de um período aqui, senão nós vamos fazer essa conta nunca aqui, ó. Tá? Dentro de um período qualquer aqui, ó. Eita, 2 períodos. Então, beleza. Então, olha só, o que que acontece? Esse sinal aqui, ó, que ele ia de 10 a menos 10, ele vai variar, na verdade, de 50 a menos 50. Ok? No segundo instante, ele está no River. No River aqui, ó, né, que a gente teria uma amplitude de 3, o que que vai acontecer? 3 vezes 10 vai dar 30. Então nós vamos ter Isso aí, né, Clube? algo assim. Tá? O meu sinal variando de 30 a menos 30. O que que aconteceu aqui, gente? Vocês concordam que o meu sinal aqui, olha, a frequência mantém-se intacta. A única coisa que modificou aqui, gente, olha, é a amplitude do sinal. Isso é chamado de transmissão via amplitude modulada. Ok? Então, então de forma geral, então por exemplo, olha só, aqui eu tenho um exemplo, aqui, olha, não está muito legal, aí atrás não deve estar muito legal, mas aqui, olha só, o que que acontece? De verde aqui, ó, eu tenho o meu sinal portador, ok? E em vermelho é o sinal que eu quero transmitir. O que que vai acontecer? Isso daqui, olha, vai acontecer uma multiplicação desse sinal por esse outro sinal. Então eu vou ter aqui, olha, o meu sinal aqui, olha, modulado em função do sinal que eu quero emitir. Ou seja, perceba o seguinte, olha, que a amplitude aqui, olha, ela vai praticamente, deixa eu escrever de outra cor aqui, né? Vai praticamente não, né? Ela vai acompanhar o sinal que eu quero transmitir. Tá vendo? Aqui que eu não tenho tanta destreza para desenhar, mas o sinal seria igual. Beleza? Esse é o conceito de amplitude modulada. Seria ideal para quando você tem uma frequência